O Brasil, na realidade, o cristianismo no Brasil está fora de controle. Por quê? Todo dia surge um pastor, um apóstolo, profeta, todo dia, todo dia. E cada um destes seguindo um padrão ou criando um novo. Vamos lá. Por exemplo, tem desses que surgem aí que seguem um padrão. Eles copiam um padrão ou inventam um novo padrão. Vocês estão entendendo? Todos os dias, no Brasil, nesse cristianismo fora de controle, surgem muitos apóstolos, pastores, profetas, bispos, cada um deles, seguindo um padrão, copiando um padrão já existente ou criando um novo padrão. E cada um desses tendo a sua interpretação do evangelho. Cada um traz a sua interpretação do evangelho. É absurdo isso, mas é verdade. Como assim, Pedrosa? Quando alguém é levantado em uma denominação séria, ele vai seguir aquele padrão da denominação séria. Quando alguém surge no cenário e não foi levantado por nenhuma denominação séria, simplesmente ele estava ali, sentiu de Deus de ser pastor, apóstolo, sei lá, tá entendendo? Ele vai trazer a interpretação dele do evangelho. Eu já vi lugares onde pessoas simples, algumas delas com boas intenções, e pregaram o evangelho. Irmão, pregar o evangelho é uma coisa. Qualquer um pode pregar o evangelho. Chegar ao pecador e dizer assim, olha, Jesus Cristo é o Salvador, tá certo? O pecador precisa se arrepender dos seus pecados e confessá-lo como Salvador, porque ele é o único que pode salvar. Qualquer um pode pregar essa mensagem de salvação. Mas para ensinar a palavra de Deus, irmãos, você primeiro tem que conhecer a palavra de Deus, conhecer o que está ensinando. Como é que a pessoa vai se autoproclamar pastor e não conhece o básico nas Escrituras? O básico. O que é conhecer o básico, Pedrosa? É ensinar o que é a salvação. O que é a salvação? Você foi salvo do quê? Né? Você tem que entender pelo menos do que fui salvo. Para que fui salvo? Eu tenho que entender do que fui salvo e para que eu sou salvo. Então isso é o básico. Aí vem o cara, bota uma Bíblia debaixo do braço, porque recebeu lá uma profetada, agora ele é pastor. Não conhece o básico das Escrituras? Pastor tem que alimentar as ovelhas, ele vai alimentar as ovelhas com o quê? Com revelamento, com profetada, com adivinhação, com visagem, mas assim está o Brasil. O quanto de analfabetos funcionais das Escrituras dizendo, se assumindo pastor, se assumindo apóstolo, se assumindo profeta e o diabo a quatro. Tá entendendo? Vai ensinar o quê, meu Deus? Assim está o Brasil de hoje. Eu, de vez em quando, eu passo na frente de algumas, eu vou dizer aqui, de botecos de aleluia, e tá lá o povo gritando e eu olhando assim, eu digo, meu Deus do céu, e não fala coisa com coisa. Não fala coisa com coisa, irmão. É só profetada, gritaria, todo mundo pulando, rodando, e eu lá olhando, eu digo, meu Deus do céu.
Pregar, todo mundo pode pregar o evangelho. Basta saber o que é o evangelho da graça. Até para isso, irmão, até para pregar, você tem que primeiro saber o que é o evangelho da graça. Não basta chegar lá e dizer assim, olha, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Não, isso não é pregação do evangelho. Não, simplesmente você está massageando o ego da pessoa. Só isso. Pregar o evangelho é confrontar o pecador no seu pecado. Mostrar ao pecador que existe uma lei que domina a natureza humana e essa lei é contrária à vontade de Deus. E que lei é essa? É o pecado. O pecado infectou a humanidade. O pecado infectou a humanidade. E todo aquele que está infectado por esta lei, pelo pecado, precisa urgentemente de Jesus. Porque só Jesus, pelo seu sacrifício, tem poder para libertar o homem deste pecado de condenação. Porque por este pecado de condenação, o homem será condenado. Então, isso é a mensagem da graça. Isso é a mensagem do evangelho. É levar o pecador a reconhecer o seu estado de pecado, o seu estado de miséria. Não é chegar para ele e dizer assim, olha, Jesus te ama, tem um plano na tua vida, dá um folheto para ele e se embora. Não. Isso nunca foi, irmão, pregação do evangelho. Ah, Pedrosa, mas eu aprendi assim, mas aprendeu errado, tá errado isso. Isso. Pregar o evangelho é confrontar o pecador no seu pecado. Você sabia que no seu pecado você corre o risco de ir para a perdição? Você sabia que tem uma lei desde Adão que contaminou a raça humana e esta lei é contrária à vontade de Deus? Esta lei não lhe permite fazer o bem que você quer, mas o mal que você detesta. Isso é a pregação do evangelho. É levar o pecador a reconhecer o seu estado de pecado, seu estado de miséria. Mas tem gente que nem sabe como é, irmão. Aí acha que, né? Não, Jesus te ama, tem um plano na tua vida e grita e esperneia aquela coisa toda. Não, irmão, não é assim. Não é assim. Tem que conhecer, tem que entender. Aí, voltando à questão dos novos apóstolos, pastores e o diabo quatro, o cara bota uma Bíblia debaixo do braço e agora é pastor. Não sabe nem o básico do evangelho. Não sabe nem o básico do evangelho. Vai pregar o quê, meu Deus do céu? Vai ensinar o quê? Tá entendendo? Mas o Brasil está assim. Está impregnado. Está infectado. Mas graças a Deus a internet está aí para também solucionar essa questão. Ou seja, pelo menos é aqui o que a gente faz. Não é missa de sétimo dia. Quero aqui tocar trombeta, mas o pouco que eu puder fazer, eu faço. É mostrar a você como deve ser feito de forma correta a pregação do evangelho. E muita gente que está me escutando hoje vai entender isso, vai guardar isso e vai colocar isso em prática. A pregação do evangelho é confronto. Vamos tomar cuidado com estes botecos de aleluia, porque muitos destes, os que estão ali na liderança, não têm o mínimo conhecimento básico do que é as doutrinas fundamentais do cristianismo. O evangelho não conhece as doutrinas fundamentais. Não sabe. Você chega para um apóstolo desse assim, ó, me diz aí, o que é a doutrina da justificação? Pergunte o básico. Olha, vem cá, tu fosse salvo do quê? Então, você foi salvo do quê? Do quê? E para quê? Pergunta o básico para ele, para ver se ele sabe responder.
Uma vez eu perguntei isso num lugar onde eu estava, e era uma classe de pessoas. Aí eu perguntei a pessoas que estavam ali: gente, vocês foram salvos do quê e para quê? Aí teve algumas pessoas que na classe me responderam assim: não, a gente foi salvo do pecado. Eu disse, salvo do pecado? É sério que você está dizendo que foi salvo do pecado? Não, meu filho, você não foi salvo do pecado. Do pecado você foi liberto. Você foi salvo da condenação. Cristo veio salvar você porque no pecado o homem está condenado. Então foi da condenação que ele te salvou. Ok? Da condenação. Então tem o pecado e tem a condenação. Do pecado você foi liberto e salvo da condenação. Primeiro ele liberta você do pecado e através desta libertação você está salvo da condenação, porque o homem no pecado está condenado. Aí que tá vendo? Do pecado você foi liberto. Romanos, né? Romanos 6:23. Agora, pois, libertados do pecado, sendo transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e no fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então do pecado eu fui liberto. E consequentemente salvo da condenação. E o que é salvar? Salvar é tirar alguém de um lugar perigoso e colocar este alguém em um lugar seguro. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino da luz. Salvação é um transporte. É uma mudança de posição. Você estava nas trevas e agora você está na luz. Glória a Deus. Tem que saber pelo menos o básico, irmão. Como é que a pessoa bota uma Bíblia debaixo do braço e diz agora eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou querubim ungido. E não sabe o básico do evangelho. Não sabe o básico do evangelho. Vai ensinar o quê, irmão? Vai ensinar o quê? É Dona Antônia. É Toinha. Vai ensinar o quê, Toinha? Se não sabe o básico do evangelho. Não sabe. Tá vendo? Mas graças a Deus está aqui no nosso canal aprendendo um pouco sobre o básico do evangelho. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus.